Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vem aí simplesmente o magnânimo Márcio Lorega, vai participar aqui com a gente, já tá conectado. Fala, Marcião, seja bem-vindo, boa tarde, tudo certo por aí? Boa tarde, magnânimo Vinição, Gabriela, Roberta, todo mundo aí da TC Rádio, firme e forte aí, estourando tudo que tem direito nos likes, rumo a 1.200, como a Hortinha já deixou na pedra aí pra gente, então vambora, vamos dar sequência nisso, o pessoal que tá na Station, que tá curtindo aí, que já tá pedindo os papéis que eu já vi, vem pro YouTube, se não deu o like pra dar o like pra gente, pessoal do Zap. Não fica só no Zap, não. Vem pra cá também, deixa seu comentário aí, deixa seu pedido, mas vem pra cá pra dar o like e simbora com o magnânimo nessa tarde bonita aqui só. Boa tarde, Marcião. É isso aí, os nossos likes estão sendo aqui alavancados, a gente celebra, a gente comemora porque o like ajuda a gente demais, pessoal. Né? O nosso programa aqui de graça para todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, para quem baixa o aplicativo do TC também é gratuito dentro de tc.com.br, então o like ajuda a gente a chegar para mais e mais pessoas. Queremos aí os 290 mil inscritos no nosso canal aqui do YouTube, você ajuda a gente demais nessa missão. Um grande abraço pro Ranilson Almeida, Leonardo Mota, que escreveu pra cá, boa tarde, meus amigos, o Nielington, boa tarde, o Juninho Hedger do Cerrado, aí sim, Juninho, tamo junto, mandou boa tarde aqui pra mim e pra Gabi, Daniel Pagnin e o Heisenberg, Gabi, com aquele cumprimento já tradicional. Péssima tarde a todos. É isso aí, o Heisenberg tá aqui, Cristiano DRX também. Ô, Cristiano, ó, tem muita gente perguntando a respeito do Dr. Carlos Suslik. Na quarta-feira que vem, eu faço aqui o comunicado a respeito do Dr. Suslik. Beleza, pessoal? Tamo junto, um abração pro doutor, que certamente tá na nossa audiência também. Vamos nessa! R. Sampaio, boa tarde, ilustres. Alexandre Calvo, o caos! Aê, rapaz! Jeremy Paulo no comando, o Ike Grafista, falou que o que pagou a marmita do Ike hoje aqui? A minha marmita foi paga hoje no Day Trade, na compra de cash, lojas Quero Quero e Copel. Na venda, pagou a marmita BRF. Ah, olha só, então ele comprou cash, lojas Quero Quero e Copel, vendeu BRF. Como que tá o seu racional, Marcião? Tá fazendo hoje muitas operações, tá fazendo day trade, tá mais tranquilo, tá esperando a decisão de política monetária do Fed? Como que tá a sua cabeça para essa quarta-feira, Marcião? Seguindo sempre aquele fluxo da vida magnânima, né, meu querido? A gente está tranquilo aqui, fazendo nossas parciais quando o mercado nos oferece com a semanal magnânima. Tivemos hoje duas maravilhosas aí da nossa semanal. Tivemos aí com relação à própria Copel, né, que tem essas questões de privatização, olha que maravilhoso aí, estourando aí, né, bateu a região aqui que realmente já vinha sinalizando que era região de parcial, então foi mais de 7% no bolso aí para a galera. E uma que pipocou agora momentos antes de entrar, rapaz, por isso que eu até segurei um pouquinho, que bateu os 4,57 aqui, a Pivida que deu também mais de 7% de Ó. rentabilidade, coisa linda. Então, essas duas numa semana que temos aqui o nosso Ibovespa dando 1,17, ter 7% com dois ativos na semanal, tá difícil, né? Tá uma vida mais ou menos, né, digníssimo Vinição? Ô Marcião, quero muito aqui a sua análise, a sua visão de mercado também. Muito obrigado por atender aqui o nosso pedido. Marcião prontamente aqui se colocou à disposição para participar hoje do nosso programa. Vamos lá para essa análise do Ibovespa futuro e também vamos falar muito sobre o dólar futuro, porque o dólar, ele costuma ter bastante volatilidade em dia de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, hein, Marcião? Com certeza, né, campeão? E assim, já é muito claro, né, muito dado a questão ali de aumento dos juros, né? Isso todo mundo já está mais do que careca de saber. Eu vou começar aqui olhando o dólar futuro, só que está todo mundo atento à questão do comunicado. É o que o Jerome Powell vai falar, se ele vai encerrar a questão de aumentos, que é o que, digamos, seria o creme de la creme, o melhor cenário possível, e falar que acabou, é a última alta, fechei a tampa, que aí o mercado não está esperando, digamos, o mercado ainda fica com um pouco de receio, olhando lá para novembro e dezembro no CME Group, que é basicamente ele mede ali o percentual de chances de termos aumentos nas próximas reuniões ou reduções nas próximas reuniões do Fed, ele está ali novembro, dezembro, assim, chance de manutenção, mas dando um espaço para que haja um potencial aumento de mais 0,25, além desse que está contratado para hoje. Então, seria bem legal para esfriar um pouco esse cenário, né, se ele soltasse algum comunicado assim. É o que você espera, Márcio? Não. Eu acho que ele vai deixar a porta aberta, vai depender dos cenários, e isso pode tirar um pouquinho aí do fôlego, né? Já que a gente vê cada vez
que passa dados que mexem um pouco, né? Um dado que sobe, outro dado que cai. Então, com esse cenário mais ou menos aí norte-americano, ele vai querer, digamos, uma contundência maior de dados para baixo, de desaquecimento, de cenário de potencial recessão da economia norte-americana, que ainda está bem distante de acontecer. E aí tem que ficar atento. Com isso, o dólar fica nessa volatilidade, né? E aí a gente vai seguindo com o movimento dele de baixa, só que está devagarzinho que só, né? Ele já perdeu aquela região lá antiga, que eu sempre comento quando eu entro aqui com vocês ao vivo, do triângulo descendente. Ele está executando aqui o pavio, isso aqui é o rebatimento desse triângulo descendente aqui para baixo, que tem aqui os 50% nessa região de 4.500 a 4.470. A gente está querendo perder os 4.756, que é 76,4 de FIBO, tá? E se fosse querer firmar 100% é lá em R$ 4 aí, alô Disney firme e forte, né? Mas até lá tem muita jornada. Mas a gente ainda segue aqui nesse fluxo de queda e, óbvio, trazendo aqui para o IDOC 23, trazendo para o Futurão aqui, pegando aqui uma análise dos últimos 15 minutos, só para deixar bem claro, olha o que a gente tem, né, que vai pegando desde os últimos 2 dias para cá. Temos uma congestão, né? Que ela não consegue superar o 4.765 e nem furar aqui o fundinho de 4.721, que seria mais ou menos a faixa de 47,30. Então a gente tem aqui mais ou menos 4,75, 4,74 até a faixa aqui de 4,72. Essa região é que está travando para chamar maiores quedas. E para cima também não consegue romper o 4,76, 4,77, para pelo menos dar um pullback, um alívio para os compradores. E a gente está amassado. E o que isso quer dizer? Está aguardando aí a decisão da taxa de juros com relação ao nosso dólar. Quer que eu já fale logo de índice, meu querido? Vamos nessa, para não perder o ritmo aí, Ibovespa Futuro no radar também. Como que tá aí a análise gráfica do principal índice da Bolsa Brasileira, agora, claro, olhando no mercado de futuros, Marcião? Boa, olhando o Infut aqui para a galera, e depois eu vou trazer aqui o INQ. O Infutzão, que é o atemporal da vida, ele está no seguinte, chegando aqui na região de 61,8 em 125,300, a gente basicamente fez isso ao longo dessa semana, chegou a 124,260, 1.000 pontinhos ali para cima, muito, muito próximo, a gente conseguiu superar para uma primeira região aqui que era importante, né, que era essa faixa aqui de 120, e também conseguiu furar ali os 122. O problema é que agora a gente está devolvendo um pedaço disso. Quanto mais devolver, pior é, pessoal. Então precisa ficar atento para não deixar aqui um potencial movimento aqui na questão de vela de retração, né? Algum tipo aqui de estrela da manhã, alguma coisa assim, ou que propriamente faça aqui uma talha invertida no topo, qualquer coisa desse tipo que poderia chamar realização. Então, precisa ficar atento, precisa manter o fôlego. O ideal seria que a gente tivesse um fechamento essa semana próximo de 123, para pelo menos ficar uma vela ali com 50% de todo esse pavio aqui de cima preenchido, que aí daria um pouco mais de tranquilidade para não chamar nenhuma realização. Conseguiu superar 125, a gente tem caminho para 128.080, tá? E parte de baixo da tabela, se a gente voltar para as mínimas dessa semana de 121 mil, vai querer buscar 120.200 e depois mirar o fundo aqui em 117, 118. Vejo isso bem distante nesse momento, mas tudo vai depender realmente da questão dos juros dos Estados Unidos e as nossas evoluções aqui com os balanços, né, principalmente dos pesos pesados, como é que estão caminhando. Só o Santander, beleza, ficou flat, apesar de não ter números magníficos ali, carteira de crédito cresceu um pouquinho, auxiliou a segurar um pouco a onda, apesar de no segundo trimestre ter reportado aí um lucro líquido que foi menor, né, basicamente 44,6 do que o período anterior, tá? E aí, trazendo aqui dentro do nosso fluxo do Infut, pegando 15 minutão para a galera, olha como é que a gente está. Devagarzinho na queda, né, no dia de hoje. A gente pega aqui uma linha de tendência de baixa que a gente vem trazer daqui de cima até aqui, como a gente está vendo, e aí se eu rebater, a gente tem aqui com clareza o movimento dela, que está escorregando, fazendo seus topos descendentes e fazendo fundos mais baixos, tá? E a gente vê o fundinho do dia aqui nessa faixa de 122,220 como o marco, que se vir a perder ou ir abaixo disso, a gente vê fatalmente o nosso índice futuro que deve buscar 121, 130 ou 120,800. Para interromper, precisa ter fechamento acima de 122.600, 123 mil, para chamar os compradores de volta para o topo lá de 124, no iniciozinho aí que a gente teve, aí pegando diretamente o dia ali de ontem, do dia 25 também. Beleza, Magrano? Ah, sensacional. Muito obrigado aqui, Márcio Lorega. Análise para você nesse início de tarde aqui, 1h mais 6 minutos. Portanto, faltam menos de 2 horas para a decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. E aí, ó, só para exemplificar o que o Márcio falou aqui bem no comecinho da participação dele, você vai ver aí a minha tela. Esse é o CME Group,
Então, a gente está olhando aqui para a Bolsa de Chicago, né? As negociações que acontecem lá, envolvendo, né, o pessoal especulando qual vai ser a decisão de política monetária do Fed. Hoje, tá essa coisa assim, chega a faltar palavras, né? É estrondosa aqui a decisão ou a opção dos investidores que participam desse monitoramento. Olha só, 96,5% nós temos aqui no CME apontando para elevação de 0,25%, igual nós mostramos no começo do programa. Agora, quando a gente olha, então isso aqui está contratado, pelo menos é o que está contratado pelo mercado. Agora, isso aqui é para a decisão de hoje. Agora nós temos a decisão de setembro também, olha só. Para a decisão de setembro, 77% com o cenário atual. Isso aqui vai mudar, mas 77% projeta para setembro essa manutenção da taxa Fed Funds no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Aí já tem 22,1% projetando mais uma elevação de 25 pontos base. Vamos lá, para a próxima aqui, novembro. Você vê que redução, não tem projeção, coisa nenhuma de redução aqui, né? Aí vamos lá. Que mês que é aqui mesmo? Em novembro, a projeção é a seguinte, ó. Hoje, quase 60% dos players do mercado estão apostando na manutenção da taxa Fed Funds, desses 5,25% e 5,5%, quer dizer, manutenção considerando uma elevação hoje de 0,25%, né, de 0,25 ponto percentual. E aí, em dezembro, então quer dizer, no fim deste ano, a gente vê aqui, ó, um início de redução, mas ainda muito, muito tímido. A gente vê aqui, ó, um início de redução. Não, na verdade não tem início de redução, tem sim, ó, 4,6%. 4,6% hoje dos players de mercado que estão aqui no CME Group entendem que em dezembro pode haver uma redução da taxa Fed Funds. Ô Márcio, tudo bem que esse tipo de projeção aqui, a gente vai passar muita água embaixo dessa ponte e claro que isso aqui vai mudar essa fotografia vai mudar de maneira drástica. Agora, o cenário que temos hoje é o mercado americano entendendo que redução na taxa Fed Funds, se acontecer, deve acontecer só lá no final do ano, na última reunião do Fed. Com a fotografia atual, você também aposta que vai demorar tanto tempo assim para o Banco Central americano começar a cortar os juros por lá? Pegando é porque a gente olha, né, pelo exemplo do nosso cenário, né, brasileiro, que está bem distinto. A gente começou a fazer o nosso movimento de alta muito antes. Então, o que que a gente tem basicamente aqui, se eu pegar aqui o DI1, o futuro nosso, né, o DI1 FUT, é um cenário bastante distinto. É um cenário que a gente vê aqui, principalmente quando a gente olha os juros futuros nossos, ele já vem demonstrando um movimento de queda desde o final do ano passado. Mas a gente precisava de muito mais indicadores econômicos para sustentar que não fosse, digamos, um voo de galinha, vamos dizer assim, o princípio de queda de juros nossa, que caísse a inflação desse uma subida para depois ter que correr atrás, ter que aumentar aí os juros desmedidamente para tentar controlar uma inflação e passar um cenário de total falta de credibilidade com relação à nossa economia. Tanto que a gente viu hoje que a Fitch, ela melhorou o nosso grau, mas a gente ainda está no especulativo, a gente saiu de BB- para BB, com perspectiva estável. Então ainda querem ver muito mais coisa. É dado bom? É. Mas você vê que o mercado internacional ainda olha a gente aqui querendo pisar em ovos, bem devagar. No cenário internacional, o cenário foi mais suave, mas quando veio, muitos falam que o Powell tomou até umas medidas de nível um pouco mais lento. Talvez se tivesse sido um pouco mais contundente quando a inflação começou, aí talvez a gente não tivesse um fluxo de aumento, digamos, ou manutenção dessa taxa alta projetada até o final do ano. Quer dizer, apenas 4% antes da decisão de hoje, temos de chance de queda de 0,25%. Então é muito mais provável no cenário de que a gente tenha manutenção da taxa de juros alta nos Estados Unidos o ano inteiro, para tentar controlar a inflação, baixar os núcleos, deixar um cenário, digamos, de sentimento de confiança de consumidor mais baixo, e ainda vai depender com relação a isso, pode vir a afetar ou não as commodities, e tem a China que quer reaquecer o cenário, que quer tentar estimular, de acordo com o próprio Politburo. Então a gente tem questões macro que, digamos, podem pesar a elevar PIB, e elevar PIB você chama, obviamente, a inflação para cima, porque de qualquer maneira você está estimulando o consumo de alguma maneira, tá? Então, fica o cenário, digamos, ali receoso do mercado internacional, digamos, se vai realmente conseguir controlar. E por isso, nessas expectativas,
né, dá a entender essa manutenção. Por isso é muito importante. Não a decisão de juros, que como você viu aí, 99 lá vai alguma coisa, certo É, de ter aumento. tá dado. Não é dado, mas a questão principal é o comentário. E aí o comentário que vai gerar volatilidade. O comentário é que vai fazer com que o mercado nosso assuma aqui uma postura, digamos, de por ser um país que ainda está em nível especulativo, que vai assumir ali aquela pressão, digamos, de opa, vão aportar dinheiro aqui, se, digamos, houver o cenário de que ele abre espaço para cair juros ou de que não vai ter mais aumento, isso pode estimular a investidores a colocarem dinheiro em mais risco, e aí soma a questão do FIT, a gente pode dar uma alavancada, retomar movimentos de alta, ou se ele falar que não e pensa até em aumentar, aí é zero do cenário, a gente já está em uma região de topo aqui, de índice, né, e pode realizar um pouquinho, puxar um pouco mais o dólar para cima, porque óbvio, se aumentar um cheirinho de nada de juros, ou o espaço que vai aumentar além do que está aumentando hoje, óbvio que o capital estrangeiro vai querer buscar mais segurança, e segurança é botar nos bonds, nos títulos de dívida norte-americano, magnânimo Vinição. Gabi, o nosso Márcio Lorega falou de Estados Unidos, vamos mergulhar rapidamente, é um mergulho rápido em Dow Jones, S&P e Nasdaq, por gentileza, Gabi. Vamos lá, Vini. Dow Jones nesse momento avança 0,16% a 35.495 pontos. S&P 500 segue caindo 0,08% a 4.563 pontos. E Nasdaq cai também 0,26% a 14.108 pontos. O que também recua são os títulos da dívida pública americana com vencimento em 10 anos. Aliás, os ativos aqui acentuaram o viés de baixa, recua agora de quase 4 pontos base. 3,9 pontos base de queda. As Treasuries Yields com vencimento em 10 anos estão pagando agora um prêmio de 3,87% ao ano. Aqui no cenário local, os DIs operam em direção mista. Nós temos D1F31 na máxima intradiária agora, subindo 3 pontos base. Vamos lá dar vez e voz para todo mundo que manda mensagem para cá, que participa. Um monte de gente perguntando. Vou começar aqui com a galera do tc.com.br, com a galera do nosso aplicativo, com você que escreveu pra cá. O Márcio Lorega já tá interagindo aqui com todo mundo. Os magnânimos estão aqui Rápido mandando mensagem. Demais. Obrigado, André Paulo, pela sua mensagem. O Luiz Fernando, grande Lorega. Ele pede análise, meu parceiro, de Cora Saúde. E tem mais. O Benivaldo Ramos está aqui falando sobre positivo, Posi 3. Muito obrigado, Benivaldo. E quem que aqui pediu o WIS? Quem que foi? Foi o Benivaldo também. Então, peraí, vamos com Pose 3, já que pra gente conseguir contemplar todo mundo, porque a Cristiane pediu Local Web. Local Web. Vamos lá, vai, dá tempo. Dá pra fazer o WIS também aqui, o rapaz pediu duas, não vamos, como assim, né? Vambora então, dá tempo. Vamos coração lá. gigante. Não, dá tempo, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um ativo. Cora Saúde, positivo, WIS e Local Web para Cristiane. A Cristiane pergunta para você, Marcião, qual é, na sua visão, o melhor ponto de entrada em Local Web pensando em swing trade? Bola contigo, meu parceiro. Vambora, grande abraço, Cristiane, Luiz Fernando Magrande, Benivaldo também. A galera curtindo e também tem, óbvio, algumas informações que tem lá no ID, você pode procurar, principalmente das parciais da semanal. Mas vamos trazendo aqui os ativos que foram pedidos. Vou começar pelo finzão, né? Vou trazer aqui primeiro, depois eu volto aqui para Local Web, depois eu volto para Cora, vou trazer Local Web aqui primeiro. Vamos lá. Boa. Trazendo Local Web aqui, a gente pega o seguinte, o semanal, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas seguidas de alta, a gente está trabalhando agora com 6 de queda, só que 6 de queda em uma intensidade bem menor. O que isso quer dizer? Isso é pullback dentro desse movimento de alta. E óbvio, ele está numa região que está excelente para ele parar por aí, tá? E olhe lá, não pode cair mais do que isso não. Ele parando nessa faixa de 7, com uma margem até os 6,78, tá ok para ele voltar para o ponto zero, tá? E depois querer retomar o fôlego comprador. Retoma-se o fôlego comprador, o ideal, tá? Ideal, o melhor cenário de todos aqui pelo semanal é você comprar acima de 7,60, para que venha aqui realmente retomar, que ele busque essa média, que essa VWAP mensal, e vai buscar lá a região dos 9,30, 9,40, tá? Que é o 38,2, ele fez pico em 9,63. Então, uma compra mais tranquila, quase 10% acima do que está, mas você compra com nível de segurança melhor, e aí ele tende a atingir os alvos, porque ele está realmente fazendo pullback
pullback, confirmando esse fundinho maior que o anterior e gera aqui o potencial para fazer o pivôzão e aí romper todos esses níveis aqui para cima, mirar 10, 11 e tudo mais. Se ele vem abaixo de 6,78 em fechamento, isso acontece ainda dentro dessa semana, tá? A tendência é que ele venha escorregar até 6,26, que pode ser aí sim, óbvio, um recuo muito maior, mas uma possibilidade de tentar fazer um novo fundo pelo semanal para engendrar uma nova possibilidade de compra, tá? Então aguarde essas regiões. Por que eu estava falando desses R$7? Olhando pelo diário, é média de 200. Então se ele sustentar nessa faixa é legal, mas vocês estão vendo aqui, por isso eu coloquei a faixa de 7,60, ele precisa romper e fechar acima disso aqui no mínimo, para a gente pensar em novas compras com o local web. Beleza, Magnânimo? Agora vou trazer Cora Saúde. Show Vamos de lá. bola. Corão da vida, vamos lá. Cora da vida, a gente olha aqui, olha o que ela veio. Depois de uma forte queda, ela vem lateralizando. E uma lateralização longa aqui pelo semanal, tá? Que compreende o fundão de 76 centavos, é isso mesmo, 76 centavos essa região, até um pico que fica aqui mais ou menos na faixa de 1,39, 1,40. Essa semana que estava com tudo, com todas as possibilidades possíveis e imagináveis para romper, e rompeu, ela foi bater seus 1,53 e devolveu. E está fechando a semana onde? Dentro do caixotinho, né? Que compreende essa faixa aqui, dos 76 a 1,30. Não é legal. Né? Simplesmente ele fez um voo de galinha e está querendo voltar a fechar aqui dentro. Se confirmar o voozão de galinha, a tendência é que se perder esses 1,26, vai querer escorregar até a faixa de 1,17, depois voltar para R$1 fazendo escadinha de queda. O ideal é ele conseguir fechar, tá? Fechar. Melhor do cenário de todos é fechar acima de 1,40, que aí a gente retoma o fôlego para 1,56, que é 50% de FIBO, e depois vamos buscar 1,75 e 98, fazendo essa projeção aqui por Fibonacci, tá? O último ativo pedido foi que positivo? Tem mais dois aí, é positivo e o WIS. O WIS a gente não, dá tempo. Vamos falar de WIS Pô, também. dá, Então ficou vamos lá, positivo e o WIS pro nosso amigo Benivaldo. Vamos embora então. Positivo, seguinte, positivo mais ou menos aqui, né? Tentando segurar a onda, tentando segurar a onda aqui acima desse triângulo aqui, né? Que era um triângulo que tinha realmente aqui bem mascadinho, né? Que tinha que remeter lá atrás, lá de tempos remotos, isso mesmo aqui. Quase uma cunhazinha aqui, mas conseguiu segurar a onda e o ideal é ele tentar romper e fechar acima dessa faixa de 8,70 aqui, 8,60 pelo menos, tá? Que aí ele fica acima dessa VWAP mensal e aí pode buscar um fôlego para a faixa de 9,30 e 9,50, que é 50% do movimento de alta, tá? Então, o papel está meio mascado, mas precisa, para evitar até um pivô de baixa, que seria o pivô de baixa executado abaixo de R$ 8,03, e aí R$ 8,03, fechando abaixo disso nessa semana é bem ruim, que vai querer fazer com que o ativo caia para 7,50 e depois 7,06. Então, monitorem esses preços para ficarem ligados com as oportunidades, tá? E o último ativo, qual foi além de Pose? O WIS, empresa que atua no ramo de seguros. Boa! É o uísque, grande uísque, rapaz. O uísque, quarta-feira ainda não dá, né? Melhor aguardar para sexta, mas vamos lá. Dependendo do que vier nesse Fed, é só com uísque mesmo. Pois é, rapaz. Dependendo do Fed, a galera já vira uma garrafa hoje mesmo, depois das 3h30. Então vamos lá. Trazendo aqui, a gente tem a região de resistência na faixa dos R$ 6,70, tá? Acima de 6,70, chama a compra para 7,45 e depois R$ 8. O nosso grande saudoso uísque aqui, 12 anos, né? Agora, vai virar um uísque sem malte algum, bem zoado, se vir perder a faixa dos R$ 6 aqui. Se ele perder os 6 aqui, aí já era. A gente vai ter chamada de queda para 5,70, depois 5,40 e aí vai querer mirar o fundão recente lá na faixa dos 4,82. Beleza, magnânimos? Então fiquem atentos que o ativo está buscando romper aqui, né? Tentar fazer um movimento positivo, mas precisa confirmar fechamento acima de 6,70, magnânimo Vinição e Gabriela. Sensacional! Quero mandar um abraço para todo mundo aqui. Vamos com a turma do YouTube agora e daqui a pouco o WhatsApp também vai ser contemplado aqui com o nosso Márcio Lorega. Lembrando a você, o nosso cardápio de hoje do Almoço de Negócios. Na sequência, vem aí Fernando Marques também para continuar respondendo as suas dúvidas, investidor e investidora. E aí, a partir das 2h da tarde, nós vamos receber aqui o analista da Genial, Vitor Souza, ele que olha para o setor elétrico, ele olha para utilities, com foco principal
no segmento elétrico e também no segmento de saneamento básico. Então, se você tem perguntas a respeito de Eletrobras, de Copel, se você quer saber de Copasa, Sanepar, Sabesp, a hora é agora! Ou melhor, é daqui a pouco, meu! É daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, velho. Aí você manda mensagem pra cá, porque os nossos especialistas vão estar aqui pra isso. Ô, Leozinho, você que gosta de uma festa, você lembra daquela música que falava assim, velocidade 1, 2, velocidade 5? O Creu. Você lembra dessa música? O nosso Fernando Ferrari, ele fez uma pergunta aqui na velocidade 5. Porque ele escreveu assim, ó, gostaria que o Márcio Lorega falasse de blau, 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 blau. Obrigado. Ele escreveu blau 12 vezes aqui na mensagem do YouTube. Então, Fernando Ferrari, é na velocidade 5 que o nosso Márcio Lorega vai analisar blau 3 pra você. Vamos lá, Marcião? Vambora, na velocidade 5 aqui, então vamos lá, rapaz. Trazendo o Blau 3 na velocidade 5, seguinte, o movimento tá aqui de queda, claramente, como você tá vendo. Precisa miseravelmente ter um fechamento aqui acima dessa faixa de 21,43, agora tá R$20, tá? Eu diria até acima de 20,80, fica legal. Para 21,43, depois 22,19, e aí vem escalar aqui para cima. Vem mirar R$24, 26 e buscar a região aqui de topo desse movimento que tá todo de queda, tá? Agora, não deve, em hipótese alguma, ter fechamento abaixo da mínima da semana, abaixo de 19,50. Se perder 19,50, a gente cai rapidinho aqui para a faixa de 18,38 e depois busca o fundo aqui em 17,31. Óbvio, cenário longo aqui que a gente vê é de queda, tá? Tudo que tem ainda é mero pullback comprador. Mas só esse fundinho aqui, mais alto do que esse aqui anterior, dá um sinal de que pode ter uma luz no final do túnel. Então, 20,80, anota aí, para 21,43, depois desses alvos aqui para cima, pivotar na compra e ser uma alegria. Como é que dia ainda, inspirando cuidado, mas dá para pensar bem aí. Valeu, Marcião. Tá aí pro nosso amigo Fernando Ferrari. Valeu. Olha, o Luciano Oliveira, mais cedo, ele escreveu: boa tarde, Divine e Gabi, toda a equipe do almoço. Gostaria de comentários a respeito de Unipar, Unip 6 e Tasa 4. O papel de Taurus. Vamos nessa, Marcião? Agora, vamos lá. O Unip ficou durante um bom tempo, né, na carteira semanal magnânima. A gente aproveitou bastante quando a gente pegou essa região de fundo aqui nessa faixa de 65 até 68 e largou aqui exatamente quando chegou na faixa dos 80 para 83. Agora a gente está aguardando. Por quê? Chegou aqui no topo do padrão de alargamento, tendência é que venha escorregar. Se vir a realmente demonstrar que este pullback aqui, essa queda, depois desse movimento aqui de alta, está sendo encerrada, ótimo, tá? Nessa semana, Márcio, com essa alta de 2%, tá valendo? Ainda não, tá? O ideal é que feche fora do padrão de alargamento, que aí a gente, obviamente, encerra o padrão de alargamento e começa a traçar aqui uma linha de tendência de alta e ver um canalzinho, alguma coisa mais curtinha, tá? Mas para isso precisa ter um fechamento acima de 80. Acima de 80 é que é o ponto legal para a gente mirar aqui a faixa dos 83,50 novamente e aí depois pegar todo o movimento de alta que tem, porque está devendo para chuchu, depois de ficar aí basicamente desde novembro de 2022 só descendo a ladeira e só foi parar agora aqui em maio. Então, é um ponto interessante. Agora, não deve perder 76. Se fechar abaixo de 7,6, desanda para buscar a faixa de 71, e aí eu vou esfregar a mãozinha que se voltar nessa faixa, vou pensar em voltar com ela para semanal magnânimo, dependendo do que ela faça, magnânimo. Ah, sensacional. E Taurus, ô Marcião, como que tá o momento gráfico de Taurus? Você gosta desse ativo? Já operou Tasa 4? Já operei bastante, mas isso era mais na faixa do outro governo, que tinha toda hora notícias, né, de melhores, questão de arma e tudo mais, aquelas coisas todas. Mas agora o cenário ficou bem brabo, né? E aí, com isso, a gente vai traçar aqui um canalzinho, depois eu vou fazer aqui outros movimentos, só para dar um norte, mas fazendo aqui só mostrando aqui, ligando os topos descendentes, olha o cenário que a gente tem aqui, bem pesadinho para baixa, e é óbvio, a gente vai tentar aqui, ver se consegue fazer alguma região, acho que até cortou aqui, pode chamar mais queda mesmo, tá perdendo fôlego aqui, nessa questão desse triângulo aqui mais recente. O melhor ponto para pensar em compra é aqui próximo dessa linha vermelha, que é a média 200 semanal, tá? Aqui em R$ 13,60. Chegou aí, montou alguma figura gráfica, um engolfo de alta, fez um martelo no fundo, um doji, um spinning top, qualquer uma dessas figuras técnicas aí que dá para você ter pela parte de velas, pela análise dos candles, dá para se pensar em uma posição com stop curto aqui na faixa de 12,51. Se perder 12,51 vai chamar para o fundo em 11. O melhor, para quem está pensando aqui que, digamos, cortou, mas vai retomar o fôlego, beleza.
tem que pensar em uma compra pelo menos acima de R$ 15,15. Então, nesse momento, eu não recomendo compra somente acima de 15,15. E olhe lá para a gente mirar aqui um 16,04. Mas nesse cenário, está mais com cara de querer escorregar do que qualquer outra coisa, a não ser que esse martelo invertido dessa semana chame compradores. E para isso precisaria realmente superar os R$ 15,15 sem choro nem vela. Beleza? Ah, sensacional. Rogério Perboni participando aqui com a gente também, muito obrigado. Marcos Caseta e o Guilherme Rodrigues comentando sobre o balanço de Carrefour, né? Que o balanço de Carrefour ficou acima do projetado. É verdade, ficou acima do projetado e o papel tá subindo de maneira vertiginosa hoje. Tá subindo muito mais do que eu pensei que o papel de Carrefour fosse subir, mas para quem tá comprado, é um belo de um dia, né? O papel aí de Carrefour subindo de maneira vertiginosa. Obrigado, Marcos e também Guilherme Rodrigues. Iraci Custódio, boa tarde, Vini e equipe. Rosa Maria de Freitas também tá aqui. E o André pergunta, Marcião, esse evento do Fed pode ser um não evento no dia de hoje? Existe essa possibilidade ou vai fazer preço principalmente as falas do Jeremy Powell, o Magnânimo? Os juros em si, como eu falei, Magnânimo, um grande abraço para você que está firme e forte com a gente. Os juros em si, ele não vai fazer preço, tá? Não vai. 3 horas vai sair o 0,25, vai gerar uma oscilação, uma volatilidade na parte de futuro ou de dólar, mais do que vão começar a querer especular do que vai vir nas falas ali de 3,5 em diante. Eu digo que 3,5 é que sim vai determinar o cenário que a gente vai ter, digamos, a volatilidade alta, a mudança de cenário. Então, vamos dizer que um não evento, como você está trazendo, é a definição dos juros, que está dado questão do 0,25. O evento é de 3,5, quando a gente vai ter aí Powell falando, e aí é que vai gerar realmente a volatilidade maior. E eu botei Carrefour na tela só para dar um norte para o pessoal que estava falando com relação ao balanço. É basicamente uma alta que a gente tem. Se ela conseguir manter o fôlego acima de 12,50, ou seja, superar o 61,8 aqui, 12,40 no mínimo, a gente tem caminho para 13,36, que é a região de 100, 111 de FIBO, junto com a média de 200, em R$ 13,36. Muito bom. Só não pode perder a mínima de hoje, tá? Não pode perder R$ 12, porque deixou um gap. E aí, se perde isso, vai fazer, para quem gosta de operação curtinha, uma busca pelos 11,70 e até mesmo 11,50. Então, só para dar um norte, dar uma monitorada aí pro pessoal. Ah, sensacional. Ó, nessa toada ainda, Marcelo, a galera querendo saber aqui o seu racional, não só a análise gráfica, mas também um racional mais macroeconômico e olhando muito aqui para a Bolsa Brasileira agora, o Rogério perguntou mais cedo e eu vou fazer a pergunta que desde ontem ele mandou aqui e eu fiquei devendo. Ele fala o seguinte, queria ouvir o Márcio Lorega comentar sobre o lançamento da B3 a respeito de opções semanais. Opções com vencimentos semanais. Na visão do Márcio, se é um bom negócio, um mau negócio, o que isso pode agregar para os investidores? É uma boa pergunta aqui do Rogério Perboni, hein, Marcião? Sim, boa pergunta, Rogério. Um grande abraço, magnânimo, firme e forte aí, trazendo boas perguntas que a galera quer saber, né, realmente. Então, com relação a essa parte de opções semanais aí, a única coisa que eu digo é que vai ficar cada vez mais rápido o pó, né, para virar pó as coisas ali. E vai precisar de uma análise, óbvio, cada vez mais curta, né, cada vez mais olhando uma visão, digamos ali, de swing trade, day trade. Então, esses movimentos, né, ao invés de carregar por um mês, que já é uma análise que já está mais consolidada, você vai precisar ter umas visões mais curtas, vai precisar olhar um gráfico de 60 minutos, ou talvez um 240, às vezes um diário, para dar algum norte de algum rompimento, para que você consiga aproveitar dentro daquela semana dentro do que você espera, quer seja virar pó, quer seja virar ali, ficar em the money, para você tentar aproveitar ali, fazer uma lucratividade, uma estourada, pegar um pó que ressurja das cinzas ali dentro do prazo de uma semana, enfim, vai remodelar um pouco, digamos, a visão de tempo, porque o tempo ele corrói o preço das opções ou favorece, digamos ali, né, para que, óbvio, vai tirar um pouco da sua gordura, mas pode realmente beneficiar as pessoas que querem operações e movimentações mais curtas. Isso estimula, de certa maneira, mas também para a galera que não se precavém, não trata de gerenciamento de risco adequado, legal, não utiliza uma pequena parcela do capital, quer seja para redear uma operação mais curta, pode vir a sofrer mais rápido. Então, precisa ter juízo e atenção como já tinha, só que o prazo só ficou mais curto. Ah, sensacional. Olha, só para mostrar aqui para todo mundo, quem chegou agora fala assim, opa, peraí, opções semanais, que história é essa? Tô no site aqui, clientes.b3.com.br. Então olha só a informação que tem aqui para todos nós. Lançaremos as opções com vencimentos semanais, B3 falando, trazendo flexibilidade e eficiência nas operações de hedge, alavancagem e especulação.
além dos vencimentos mensais de opções, em 2023, portanto neste ano, daqui a pouco, vamos disponibilizar os vencimentos semanais. Olha, então para quem gosta aí de volatilidade, para quem gosta daquela baguncinha gostosa, essa nova ferramenta aqui, as opções com vencimentos semanais, promete bastante. A entrega, de acordo com o site aqui da própria B3, possibilita diferentes tipos de operações com opções, permitindo, por exemplo, antecipar movimentos repentinos de mercado e um acréscimo de segurança contra a mudança de preço. Inicialmente, serão disponibilizados apenas alguns códigos de negociação para ativos mais líquidos do mercado de opções. Aí você fala, pô, que beleza, e a data? Olha, a data que nós temos aqui na linha do tempo, apontando aqui para o terceiro trimestre do ano, está como dia 31/7 de 2023, entrega a definir. Data de entrega em definição. Então é a referência que nós temos aqui, mas vamos acompanhar de perto. Você pode escrever a sua opinião sobre isso no chat. Você gostou dessa nova funcionalidade, dessa nova ferramenta, opções com vencimento semanal? Você gostou, Marcião? Você está em qual turma? Aqui gostou, aqui não gostou? Olha, foi como eu falei, eu vejo ainda mais volatilidade, um cenário que precisa realmente de mais cuidados por parte aí dos investidores, porque, como eu falei, normalmente a questão do tempo mais curto, ele enxuga muito mais, ele tira bastante gordura das opções, o prêmio, né, como é chamado. Então, o investidor precisa ficar atento. Eu vou até um pouco da ideia com alguns magnânicos colocaram ali, digamos, poxa, seria legal, como o Prometeu falou, seria legal se colocasse para prazos mais longos. Eu digo assim, ter já tem. Eu acho que poderia promover, digamos, mais liquidez para que não ficasse tão dependente daquelas operações estruturadas, digamos, da corretora em si, né? E aí entra as questões de spread e diversas outras movimentações. Deixar algo com mais liquidez para operações mais longas, para 2, 3, 4, 5, 6 meses, você conseguiria propriamente em casa fazer ali os testes do que ficar deixando na pedra um valor e aquilo pode acontecer ou sair ou não. Então, algo mais longo, aí sim eu consideraria como uma ferramenta de hedge bem bacana, bem interessante. Essa questão de hedge bem curtinho é só para quem está trabalhando no swing, quem quer operar bem curtinho, ou, digamos, uma ferramenta para gerar mais giro, que eu acho que agora, com uma questão de uma consciência maior parte dos investidores, seria, digamos, para você, sim, aproveita movimentos de curto prazo, mas com as operações em day trade, swing trade, e aí para as longas, sim, para fazer as estruturadas da vida, você trazer mais liquidez. Eu sou mais na questão de você levar liquidez para as mais longas do que propriamente abrir esse espaço para mais curto, que vai gerar um frenesi, uma ansiedade na galera muito maior do que já gera. Ó, sensacional aqui. Foi um excelente apontamento do Rogério. O nosso Marcião comentando sobre isso também. É um assunto que eu posso até falar na sequência com o Fernando Marques. Então vamos me despedir aqui do Marcião. Falando para você, investidor e investidora, o Fábio Borges Arraes falou, Vini, já falou de Intelbras? Ainda não falamos. Cash 3 também não. Mas vamos tratar agora nessa metade do programa. Estamos batendo aqui a metade do nosso almoção. Significa que nem o prato principal terminou ainda. Tem prato principal, tem sobremesa, tem tudo aqui para você, investidor e investidora que nos acompanha. Ô Márcio, muito obrigado. A gente volta a se falar na próxima sexta-feira pra gente fechar essa semana, uma semana muito importante, semana de decisão do Fed, que antecipa, né, ou que antecede, melhor dizendo, a decisão do Copom, que acontece logo no comecinho do próximo mês, mês de agosto, já começa com tudo, tem decisão do Copom na quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado, hein, Magnânimo? Tamo junto! Valeu, Márcio. Tamo junto, campeão. Valeu, Gabriela. Valeu, Vinição. Valeu, Roberto. Valeu todos aí da TC Rádio, firme e forte. Você que tá dando like, já tem certeza que já chegamos ali nos 1.150, já vai bater 1.200. Quase. Falta 30 likes pra gente bater os 1.200. Aí, que maravilha. Então vambora, galera. Mais 30 likes, aquela corrida forte agora para dar um giro. Os próximos 10 minutinhos, a força-tarefa. Somos muitos assistindo aí ao mesmo tempo, não são poucos. Eu agradeço muito a cada um de vocês, essa audiência aí, que temos quase 700 assistindo nesse momento. Então vamos lá, fortalecendo o like. Grande abraço, vejo vocês mais à frente, pessoal. Então, para quem não teve a sua análise contemplada aqui, quer saber a visão do Magnânimo, coloco lá no iDias para vocês, então vá lá, o aplicativo do TC, vocês vão ficar por dentro desses ativos que eu não consegui trazer aqui. Grande abraço a todos, que bom que a visão tenha sido positiva. Tamo junto, Vinição, sempre precisando, é nós na fita. Até a próxima, pessoal. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.